Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez acolho a todos que se fazem presentes neste santuário, iguapenses, romeiros. Acolho também você que nos acompanha em casa através da Rede Vida de televisão, TV Ultrafarma e Rede Diocesana de Comunicação. Estamos no 10º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra nos fala hoje, mais uma vez, do grande amor de Deus pela sua humanidade. Do grande amor de Deus por nós, que apesar de sermos pecadores, buscamos constantemente caminhar à luz do Evangelho. Na primeira leitura, nós ouvimos a história do pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado da humanidade. E o que nos fica muito claro é que, apesar do pecado do homem e da mulher, Deus não se fecha ao diálogo com eles. Muito pelo contrário. Depois de terem pecado, eles ficaram com medo, eles se esconderam, mas Deus vai atrás, procura, chama e fala com eles. Deus não se fecha ao homem pecador. O homem, com medo, se fecha a Deus e vai dizer que a culpa é da mulher. A mulher, com medo, se fecha a Deus e vai dizer que a culpa é da serpente. E no final das contas, Deus não amaldiçoa nem o homem, nem a mulher, mas amaldiçoa apenas a serpente. Ela é a única amaldiçoada por Deus em toda a história da salvação. A gente vê, portanto, na primeira leitura de hoje, a narrativa daquele que foi o primeiro pecado da humanidade. Porém, não é isto que importa a nós nessa leitura. Se nós vemos a narrativa do primeiro pecado, ao mesmo tempo a gente vê que desde lá Deus já promete salvar o seu povo. Deus já nos promete a salvação. Com o primeiro pecado do homem, começa a história, o plano divino da salvação de Deus. Ele vai dizer que a humanidade vai ser perseguida pela serpente. Porém, a cabeça da serpente será ferida pela descendência de Adão e Eva. Não é o pecado que vence no final, mas é a humanidade resgatada por Deus, salva por Deus. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas infidelidades, nós nunca seremos abandonados por Deus. Deus não nos lança a nossa sorte, Ele não nos abandona. Ainda que a gente se afaste, ainda que a gente se perca, Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. Como eu disse, o início da história da salvação no primeiro pecado nos mostra que haverá sempre batalha entre Deus e o pecado, entre Deus e o maligno. E no final das contas, é Deus sempre quem vence. E Deus prometeu à descendência de Adão e Eva que seria esmagada a cabeça da serpente. E isso vai se cumprir exatamente em Jesus. É Jesus que expulsa os demônios. É Jesus que no Evangelho de São Marcos passa fazendo o bem. É Jesus que na sua cruz esmaga definitivamente a cabeça da serpente infernal. Não é porque Jesus
está fora de si, ou porque ele está possuído por Beelzebu, que ele expulsa os demônios, que ele vence o mal. Mas é exatamente porque ele tem o poder, ele tem a glória, porque ele é Deus. A gente não pode, como os escribas, como os fariseus, fechar os nossos olhos a esta realidade. A gente não pode se enganar. A gente não pode deixar de perceber que, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Espírito Santo é capaz de agir em todos nós. A liturgia da palavra deste domingo, ela nos enche de esperança, ela nos enche de alegria, ela nos enche de certeza, porque não há pecado, por pior que seja, que não seja alcançado pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Por pior que seja o nosso pecado, o amor de Deus é sempre maior do que tudo isso. Não há pecador sem passado, não há santo sem futuro, vai dizer o Papa Francisco. Por pior que seja o nosso pecado, nós podemos ser santos, nós podemos nos salvar, porque a salvação, ela é graça de Deus. A salvação, ela é bondade, é ato de bondade de Deus. Não depende de nós, não depende do nosso esforço, vai nos lembrar São Paulo na segunda leitura. Por mais arruinado que nós homens estejamos, em nós, no nosso interior, habita a graça de Deus. Por isso, nós devemos nos apoiar constantemente nesta força, nesta graça, neste caminho de salvação. Peçamos hoje a graça de Deus para nunca nos fecharmos à ação do Espírito Santo, para nunca desdenharmos da salvação ou duvidarmos da salvação que Deus pode nos conceder. O pecado, ele faz com a gente exatamente isso. O pecado, ele faz exatamente isso conosco. Ele nos amedronta, ele nos envergonha e nós, desesperados, nos afastamos da graça de Deus. Nos distanciamos de Deus, nos escondemos de Deus. A liturgia da palavra deste domingo é oportunidade para recordarmos que, apesar dos nossos pecados, Deus nos procura, Deus nos espera e Deus quer falar conosco e nos perdoar. Amém.